Você já parou para pensar que o mundo ainda guarda segredos capazes de nos deixar sem fôlego, lugares escondidos, criaturas raras, fenômenos que parecem saídos de outro planeta? É como se a Terra fosse uma obra de arte viva, cheia de detalhes que, muitas das vezes, passam despercebidos. Hoje, eu quero te levar para uma viagem por alguns dos animais mais raros e impressionantes já vistos. Seres tão extraordinários que você vai ter dificuldades em acreditar que realmente existem. E atenção, os próximos segundos podem mudar completamente a forma como você enxerga a natureza. Então, fica comigo até o fim, porque eu garanto que você vai se surpreender. A raposa cruzada. Quando pensamos em animais selvagens, deslumbrantes, talvez as raposas não sejam as primeiras que venham à mente, mas espere até conhecer a raríssima raposa cruzada. Ela já foi comum na América do Norte, mas no final do século XIX quase desapareceu por causa da caça intensa, já que sua pelagem única era extremamente valorizada. Visualmente, ela lembra a raposa vermelha, mas com cauda mais volumosa e uma pelagem mais marcada por uma faixa escura que cruza o corpo, formando uma espécie de cruz nos ombros. Esse efeito é fruto de uma variação melanística parcial, o oposto do albinismo, onde a produção de pigmentos escuros se intensifica. Ainda mais rara é a raposa prateada, uma versão totalmente melanística, com pelos negros, cintilantes, pontilhados por reflexos prateados, uma verdadeira joia viva da natureza. O rei guepardo. Agora prepare-se para conhecer um felino quase lendário, o guepardo rei. Ele não é uma espécie diferente, mas sim uma mutação raríssima do guepardo comum. Sua pelagem creme exibe grandes manchas e 3 listras largas e escuras que percorrem o corpo do pescoço à cauda. Por muito tempo acreditou-se que fosse uma espécie à parte, até descobrirem que esse padrão vinha de um gene recessivo. Hoje, acredita-se que existam apenas de 30 a 50 exemplares no mundo inteiro, sendo apenas 10 vivendo na natureza, um verdadeiro tesouro genético que carrega a imponência de um rei. Esperança rosa. Normalmente, quando pensamos nesses insetos relacionados aos gafanhotos, imaginamos tons de verde que os camuflam na vegetação, mas existe uma variação tão rara quanto fascinante, a esperança rosa. Esse fenômeno ocorre por causa do eretrismo, uma mutação genética que inibe a pigmentação verde e intensifica os tons vermelhos ou rosados. O resultado é um inseto de um tom rosa vivo e intenso, lindos, mas vulneráveis, porque convenhamos, rosa-choque não é a melhor camuflagem para sobreviver na selva. Cobras albinas. O albinismo, que impede a produção de melanina, também ocorre entre as serpentes. O resultado? Animais de pele branca perolada, olhos claros e beleza hipnotizante. Mas, infelizmente, essa mesma beleza as torna frágeis na natureza, sem camuflagem, com visão prejudicada e ainda alvo fácil de caçadores ilegais. As cobras albinas raramente sobrevivem por muito tempo em seu habitat natural. Lagostas azuis. As lagostas normalmente têm aquele tom escuro e discreto, mas algumas nascem azuis como o mar. Isso acontece devido a uma mutação genética que aumenta a produção de uma proteína específica. As chances? Apenas 1 em 2 milhões. E se você acha isso raro, existe algo ainda mais improvável: a lagosta albina, completamente translúcida e fantasmagórica. Ela ocorre em uma chance de 1 em 100 milhões, um verdadeiro milagre do oceano. Golfinhos cor-de-rosa. Podem parecer invenção dos contos de fadas, mas eles existem. Conhecidos como golfinhos brancos chineses, têm coloração rosada e são considerados símbolos de sorte em Hong Kong. Infelizmente, a população desses animais sofreu uma queda de 80% nos últimos 15 anos, devido à poluição e à destruição do seu habitat. Hoje, restam pouquíssimos indivíduos e programas de conservação tentam desesperadamente evitar a extinção. Pavão malhado e pavão branco. O pavão é um dos pássaros mais belos do mundo, mas imagine um pavão prateado, parcialmente branco, ou ainda um pavão completamente branco devido ao leucismo. Essas variações, extremamente raras, transformam essas aves em criaturas quase míticas, como se tivessem saído de um conto antigo. Tigre dourado.
Outro espetáculo da natureza é o tigre dourado. Diferente do tigre branco, essa variação genética cria um animal de pele dourado, macio e brilhante, com listras laranjas claras. Hoje, existem menos de 30 exemplares no mundo, todos em cativeiro. Um felino tão raro, só de vê-lo, você tem a sensação de estar diante de uma lenda viva. Rottweiler com vitiligo. Não são apenas os grandes felinos que guardam mistérios na pele. Alguns cães, como os Rottweilers, podem desenvolver vitiligo, condição em que as manchas brancas aparecem em seu pelo, transformando-os em animais únicos. A boa notícia, apesar da aparência incomum, isso não prejudica a saúde do bichinho, apenas o torna ainda mais especial. Arara dourada. Já imaginou uma arara inteiramente dourada, como se fosse feita de ouro? Isso é possível graças a uma condição chamada xantocrosmismo, em que a pigmentação amarela é intensificada e a vermelha desaparece. O resultado é uma ave raríssima, tão bela que parece uma joia viva. Tartaruga albina. Em 2016, pesquisadores encontraram uma tartaruga marinha albina na Austrália. Minúscula, completamente branca e com os olhos vermelhos, ela lutava para alcançar o mar. A chance de nascer uma tartaruga albina é de 1 em 10 mil. Suas chances de sobrevivência na natureza são ainda menores, uma raridade quase impossível de se ver. Panda albino. Em 2019, um panda totalmente branco foi filmado em uma reserva na China, sem as famosas manchas pretas e com os olhos vermelhos. Ele provou que os genes de albinismo circulam entre os pandas gigantes. Apesar das dificuldades que essa condição pode trazer, o animal parecia forte e saudável. Cardeal bicolor. Imagine um pássaro dividido ao meio, de um lado macho e do outro fêmea. Esse fenômeno é chamado de ginandromorfismo bilateral e já foi observado em cardeais na América do Norte. O resultado é um animal com duas identidades em um só corpo, uma raridade quase poética da natureza. Cavalo acautec. Considerado um dos cavalos mais lindos do mundo, ele tem pelos que brilham como se fosse de ouro. Conhecido como cavalo dourado, é um símbolo nacional do Turcomenistão. Hoje, existem menos de 7.500 indivíduos no planeta, e cada um deles parece mais uma escultura viva do que um simples animal. Gato quimera. Você já ouviu falar de Vênus, a gata de duas faces? Metade de seu rosto é preta, com um olho verde, e a outra metade é rajada, com um olho azul. Ela é um exemplo de quimerismo, quando dois embriões se fundem em um só. O resultado? Um animal com duas identidades genéticas. Uma raridade tão linda que conquistou a internet inteira. Urso polar roxo. E por último, um caso tão inusitado que parece piada. Um urso polar roxo. Ele vive em um zoológico de Buenos Aires e ficou com essa coloração após ser tratado com um medicamento para a pele. O pelo absorveu o produto e ganhou um tom violeta, chamando a atenção do mundo todo. Infelizmente, esse urso já faleceu, mas ficará para sempre lembrado como o urso polar roxo que existiu. O nosso planeta guarda segredos que parecem saídos da imaginação de uma criança. Animais raros, mutações genéticas e belezas improváveis nos lembram que a natureza é a maior artista de todas. E agora eu te pergunto, se você pudesse se transformar em um desses animais raros, qual escolheria? Conta aí nos comentários, porque eu quero muito saber sua resposta. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal Sabia Essa, para não perder nenhuma curiosidade incrível. E não vá embora, tem mais um vídeo aparecendo aí na sua tela agora mesmo. Eu te garanto, você vai se surpreender ainda mais. Muito obrigado por assistir até o fim, e até a próxima.